Olá, queridos, graça e paz. Alegrem-se os justos no Senhor. Salmo 64. Um salmo de Davi, composto em meio a um tempo de perseguição. É provável que, tal como o Salmo 58, que é um clamor por justiça, Davi estivesse sendo perseguido por Saul ou por Absalão, não sabemos. Então, ele mais uma vez clama ao Senhor. Vamos ler os 3 primeiros versos do capítulo 64. Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. Quem é que nunca foi caluniado? Coisa ruim, não é? Como se diz popularmente, alguém com a língua ferina, ou língua afiada, como diz o texto, faz uso da mentira para atingir a gente. Fica um sentimento horrível, não é mesmo? Aí só nos resta esperar que a verdade prevaleça. E felizmente, ela sempre prevalece. A Bíblia condena o caluniador. Paulo escreve a Tito dizendo: não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos e amáveis. Tito 3:2. Jesus Cristo nos diz que prestaremos conta da nossa fala. Mateus 12:36, que diz: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Por isso precisamos tomar cuidado com o que falamos sobre as pessoas. Se não for a verdade, é pecado. Aliás, uma tradução da palavra diabo é caluniador, diabolos no grego. Jesus Cristo, em João 8,44, diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Mas, queridos irmãos, não é só a calúnia contra nós que nos aflige. Há muitas outras coisas que estão diariamente ao nosso redor e que nos deixam perturbados. No mesmo pacote da calúnia estão a intolerância, o desprezo pela vida, a valorização das coisas materiais, situações indesejáveis como esta quarentena, a pandemia Covid-19, os conflitos internacionais, a perseguição na igreja. Quer mais? Então, para ser bíblico, lá vai: egoísmo, avareza, presunção, arrogância, blasfêmia, desobediência aos pais, ingratidão, impiedade, falta de amor pela família, crueldade, traição, soberba, falsa piedade. E vai por aí um monte de coisa ruim. Tudo isso está em 2 Timóteo, capítulo 3. E da mesma forma como Davi, e nós também, nos sentimos ameaçados com os caluniadores, essas coisas todas também ameaçam a nossa paz. E não tem como fugir disso, gente. A Bíblia nos diz que seria assim. O apóstolo Paulo, antes de listar tudo isso que eu falei agora, ele diz a Timóteo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Querido irmão, querida irmã, dito tudo isto, vamos à mensagem que eu quero destacar deste salmo. Um verso que eu não li ainda é o verso 10 do Salmo 64, que Davi, depois de clamar a Deus por socorro, por conta da sua aflição, ele diz no verso 10, alegrem-se os justos no Senhor, e nele busquem refúgio
congratulem-se todos os retos de coração. Salmo 64:10. A palavra de Deus nos diz que, ainda que as coisas deste mundo nos aborreçam, ainda que não estejamos satisfeitos com o mundo, ainda que nós desejemos dias melhores e eles não chegam, ainda assim devemos nos alegrar. A Bíblia nos lembra em vários versículos que é nosso dever nos alegrar. Por exemplo, este salmo. Por exemplo, Romanos 12, versículo 12, que diz: alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Que Deus nos ajude. Que Ele seja o principal motivo da nossa alegria. Amém. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.